paz do Senhor a todos os irmãos, aqui é a irmã Daiane. Hoje eu quero falar sobre as 3 fases para um relacionamento com Deus. Hoje eu vou compartilhar essa revelação que Deus me deu. Então ouça até o final. Amém? O que é revelação? A palavra já diz: revelar a ação. Revelar a ação de Deus. E tudo começou, irmãos, numa segunda-feira, numa manhã de segunda-feira. Nesse dia eu acordei bem cedo e já comecei então o meu relacionamento com Deus. Já acordei conversando com Deus. E então eu comecei a falar e a perguntar para Deus sobre relacionamento. Eu olhei para o alto e disse: Deus, como eu faço para chegar até Ti? Como eu faço para me aproximar mais de Ti? Então Deus me disse: você não precisa chegar até mim, porque eu já estou com você. Você só precisa me descobrir como eu me movo. Lembra das palavras de Jesus? Jesus disse: eu vou para o meu Pai, mas não vos deixarei órfãos, mas enviarei o Consolador, e Ele estará convosco todos os dias. Desde o Pentecoste, o Espírito Santo está na terra, e esta é a dispensação do Espírito Santo. Você precisa apenas o conhecer e descobrir como Ele se move, para então ter um relacionamento com Ele. O Espírito Santo, Ele te guiará até Jesus, e Jesus me revelará. Então, quando Deus terminou de me dizer isso, eu lembrei das palavras de Jesus, lá em Mateus 11, verso 27, quando Jesus disse: todas as coisas foram me entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. E a quem o Filho quiser revelar. Aleluia. Então eu disse: Deus, isso é maravilhoso, mas me dê um exemplo de uma maneira que eu possa entender melhor. Irmãos, Deus fala de uma forma que a gente entenda, que a gente compreenda, e Deus começou a me falar de uma forma tão simples. Então Deus me disse: como foi que você acordou hoje? E eu disse: então, Deus, eu abri os olhos, e assim que eu abri os olhos, eu comecei a sentir que estava algo doendo no meu rosto. Então eu percebi que era uma espinha. Então eu passei a mão e constatei que era uma espinha que estava no meu rosto. E então eu fui até o espelho e eu percebi que eu tinha acordado e tinha nascido uma espinha no meu rosto. Assim que eu olhei no espelho, eu vi que era uma espinha. Então Deus me disse: eis aí um exemplo. Eu vou usar essa espinha para te dar um exemplo das 3 fases de um relacionamento que você precisa para chegar num relacionamento comigo. A primeira fase é o reconhecimento, é reconhecer que existe um Deus. A primeira fase é a fase do reconhecimento, reconhecer que Deus existe. Todo mundo sabe que Deus existe, mas porém, muitas das vezes é através da dor que as pessoas costumam vir até mim. Quando elas estão sofrendo, quando elas estão com dor, elas costumam me buscar para resolver os seus problemas. E é assim com a espinha. Você já tinha ela, mas você só percebeu quando começou a doer. E o meu espírito está sobre a terra, mas as pessoas só se aproximam quando algo está doendo. Então a primeira fase é a fase da dor, quando você sentiu que algo estava doendo. E então já entra a segunda fase, quando você passou a mão e sentiu aonde estava a dor, você sentiu que ali tinha uma espinha e que aquilo ali era o lugar da dor. E muitas pessoas são assim. Quando elas sentem dor, a segunda coisa que elas fazem é o quê? É buscar um lugar
para aliviar a sua dor. Muitos procuram por igrejas, pastores ou alguém que possa ajudar elas a aliviar aquela dor, ou ajudar elas com aquilo que está causando dor nelas. Elas buscam por algo, elas buscam por alguém para ajudar elas a chegarem até mim. Só que muitos param nessa segunda fase. Só que muitos que vêm até mim por causa da dor, quando eles conseguem então amenizar a sua dor ou aliviar a sua dor, ou muitas das vezes até curar a sua dor, o que eles fazem? Eles voltam a fazer tudo o que eles faziam antes. Eles voltam a viver a sua vida até que outra dor apareça. Já outros não, já outros permanecem, pois eles se sentiram tão agradecidos por tudo que eu fiz e faço por eles, que eles então começam a me servir, eles passam a me servir e eles permanecem então me servindo. Só que, porém, são poucos os que vão para a terceira fase. São poucos que entram para a terceira fase. É aquelas pessoas que querem realmente mais, que não se conformam apenas de ser um cristão, de frequentar a igreja. Não, eles querem mais, eles querem me conhecer, eles querem ir mais profundo, eles querem me ver. E essas pessoas então vão até o espelho para saber como realmente é. Pois elas não se contentam apenas em saber que existe um Deus. Elas não se contentam em saber que existe um Deus. Elas querem mais. Elas querem ter um relacionamento. Elas querem me ver, elas querem ter um relacionamento mais profundo comigo. Só que para elas me ver, para elas terem um relacionamento mais profundo comigo, elas vão ter que olhar no espelho. Entra a terceira fase. E nessa terceira fase, eles vão ter que olhar no espelho. E quando eles olharem no espelho, a primeira coisa que eles vão ver são eles mesmos. Eles vão olhar para os seus defeitos, eles vão olhar para as suas falhas, para os seus erros e os seus pecados. Então vai começar ali um processo. E quanto mais eles olharem no espelho, eles vão começar a consertar então os seus erros, as suas falhas, os seus pecados. Eles vão começar a consertar as suas vidas, vão começar a limpar as suas vidas, vão começar a se purificar e a se santificar. E cada vez mais que eles forem olhando e contemplando a sua face no espelho, mais eles vão se santificando. E quanto mais eles forem se santificando, mais eles conseguirão ver o meu Espírito. Mais nítido eles verão o meu Espírito Santo. E quanto mais em santidade eles viverem, mais eles conseguirão ver o Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Então, quando Deus me disse isso, eu lembrei de 2 Coríntios 3, verso 18, que diz assim: mas todos nós, com o rosto descobertos, refletimos como um espelho a glória do Senhor e somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Aleluia. Deus seja louvado. Então, Deus terminou me dizendo que a partir do momento que eles começam a ver, a contemplar o Espírito Santo, eles começam então um relacionamento com Ele. E o Espírito Santo então os ensinará todas as coisas e os guiará até Jesus. E Jesus então os conduzirá até mim. E então o relacionamento se iniciará. E essas são as 3 fases para chegarem até a ter um relacionamento comigo. E essas são as 3 fases para eles chegarem a ter um relacionamento comigo. Essas 3 fases são as 3 fases principais, como se fossem os 3 pontos principais, mas dentro dessas fases tem subfases. Mas esse é apenas um resumo, geral. E isso já será de grande ajuda para aqueles que estão começando agora sua caminhada com Deus, sua caminhada de fé, que não sabe nem por onde começar.
Essas três fases já será de grande ajuda para as pessoas saberem como funciona e também para não pararem no meio do caminho, para elas saber que existem mais, que existem muito mais. Irmãos, é tempo de um relacionamento mais profundo com Deus. Nós precisamos olhar para Deus e querer ter um relacionamento mais real e mais profundo com Ele. E ao olharmos para a Bíblia, precisamos entender uma coisa. Observe, irmãos, que todas as mulheres, vou dar um exemplo, que todas as mulheres estéreis da Bíblia tiveram filhos. Você já parou para pensar? Que todas as mulheres estéreis da Bíblia tiveram filhos e foram filhos muito usados por Deus. Por quê? Porque elas não geraram apenas de um coabitar, mas elas geraram por causa de uma palavra. Deus liberava uma palavra antes, e então elas caminhavam debaixo dessa palavra, aleluia. Mas aleluia, quando Jesus nasceu, Deus não procurou uma mulher estéril, Deus procurou uma pura. E eu creio que os remanescentes dessa última hora, os filhos de Deus, serão puros. Por quê? Porque Deus quer usar os puros, porque os puros não sabem fazer. E quando ele disse para Maria, eu vou te dar um filho, e ela disse, como? Como será isso? Eu nunca estive com um homem, eu nunca estive com homem nenhum. Ouça-me e entenda que os puros, eles irão gerar. Os puros vão gerar, mas esse gerar não vem de estar com o homem, mas vem de estar com Deus. O puro não gera porque esteve com o homem, o puro gera porque esteve com Deus. Aleluia! E Deus vai usar os puros. Por quê? Porque os puros não sabem fazer. E eles dizem, Deus, eu não sei, eu não consigo, nem falar direito eu sei. E Deus disse, é por isso que eu vou te usar. Deus vai usar quem não é, quem não sabe. Por quê? Porque a Bíblia diz assim, que Deus usa aqueles que não são, para confundir os que são. Aleluia! Irmãos, Deus é Deus, Deus age de formas diferentes. Isaías 55 diz assim, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos e os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos. Aleluia. Irmãos, sem Deus nós não somos nada. Sem Deus eu não sou nada. E se Deus nos usa é pela sua graça. Mas eu sei que muitas pessoas escutam revelações, escutam pregações, e pensam assim, eu nunca vou conseguir chegar nesse nível espiritual. Irmão, vai sim, vai sim. Se você suportar o peso, a pressão, a perseguição, se você suportar as trevas, se você suportar as tentações, você consegue sim. Apenas tenha coragem de pagar o preço. Se você pagar o preço, Deus vai te usar. Como eu sempre digo, Deus só vai confiar a você a unção quando Ele puder confiar em você. Irmãos, eu não sou nada. Aliás, eu sou apenas uma voz, assim como João Batista. E a Bíblia fala sobre João Batista. E a Bíblia diz assim, olha, o que foste ver no deserto? Fostes ver um homem ricamente vestido? Não. Os homens ricamente vestidos estão nos palácios. Fostes ver o quê? Fostes ver um caniço agitado pelo vento. Aleluia. Por quê, irmão? Porque se Deus nos usa é pela sua graça. Porque toda honra, toda glória seja dada a Deus. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Aleluia. E a minha oração nessa última hora, irmão, é que Deus venha levantar uma geração que vai ouvir a voz de Deus, uma geração que não quer conhecer a Deus apenas de ouvir falar, mas que queira ter um relacionamento profundo com Ele. Ei, tem coragem de se entregar por inteiro, tem coragem de se entregar por inteiro a Deus e dizer para Deus, Deus, usa-me conforme a tua vontade e o teu querer.
Aleluia. Irmãos, as pessoas que mais foram usadas por Deus na terra eram pessoas que mais pensavam no céu e pensavam em como agradar a Deus e tiveram coragem de entregar a sua vida por inteiro e por completo a Deus. E aí, tem coragem? Tem coragem de mergulhar nas águas do Espírito? Coragem de deixar o Espírito Santo de guiar, porque todos aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. E estes são os filhos de Deus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Amém? Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.